Convido você ainda de pé a abrir sua Bíblia comigo, Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, e nós vamos ler versículos 37 e 38, versículos que serão, com a graça de Deus, alvo da nossa exposição nessa noite, cujo tema é Não julguem. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos 37 e 38. Assim nos diz a palavra do Senhor: Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Deus, nossas mentes e corações estão diante do Senhor. Mais uma vez, pedindo a Ti, fale conosco, não o que queremos, mas o que precisamos hoje. Que o Senhor me conceda a minha graça que eu necessito para pregar a Tua palavra, para anunciar o Teu Evangelho, com poder e autoridade, enquanto o Senhor opera nos corações. Assim eu te oro, e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar-se. A palavra julgamento é a união de duas palavras. Basicamente, julgamento significa ato de julgar. Uma definição bem simples e conhecida. Mas julgamento também significa emitir juízo após uma análise cuidadosa de fatos. Aparentemente são definições que não são novas para mim e para você. Entretanto, quando nós contextualizamos o significado da palavra julgamento e trazemos para a realidade moderna, aí nós temos um grande problema. Porque numa sociedade relativista como a nossa, em que as pessoas vivem como se não houvesse certo e não houvesse errado, pois afinal de contas tudo é relativo, é cada vez mais comum quando você emite um juízo de valor, quando você profere uma opinião, você ouvir: quem é você para me julgar? O conceito de julgamento tem sido, portanto, abolido do vocabulário e da vida da maioria das pessoas que querem viver as suas vidas como se não houvesse a quem prestar contas. Mas o fato é que a Bíblia nos diz que existe, sim, um justo juiz que julga a todos com justiça. E segundo o Salmo 75, versículo 7, esse justo juiz que julga a todos com justiça, após estabelecer o seu juízo, a uns ele abate e a outros ele exalta. Então não é possível vivermos em qualquer era que seja como se não houvesse a quem prestar contas. Por outro lado, existe um outro problema. Pessoas que se auto-intitulam verdadeiros juízes e juízas em tempo integral, de modo que qualquer outra coisa que façam de suas vidas é por lazer. Pessoas que se acham tão capazes de estabelecer julgamento que são esposas, mas são esposas por lazer. A sua profissão é julgar as pessoas. Da mesma forma, maridos, da mesma forma, filhos, da mesma forma, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, pessoas que, infelizmente, são exímias críticas, que estão sempre prontas, se acham muito capazes para analisar tudo com o intuito de tecer o seu julgamento, tecer o seu juízo, que invariavelmente são juízos condenatórios, são juízos depreciativos, são juízos destrutivos. Entretanto, essas pessoas que se consideram verdadeiros juízes em tempo integral se esquecem de alguns dos princípios mais elementares e mais básicos próprios à magistratura, como, por exemplo, o princípio da equidade.
de fazer o juízo de maneira equitativa, o princípio da imparcialidade, de não ser passional no seu julgamento, de não tomar partido, inclusive o seu próprio. Essas pessoas que se acham juízes capazes de julgar, se esquecem que a magistratura ela não é exercida de qualquer forma. Essas pessoas, infelizmente, não percebem isso, se consideram perfeitas e são apressadas em estabelecer o seu julgamento. Para essas pessoas, o Senhor ensina. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 37. Olha para a sua Bíblia. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. A primeira parte do versículo 38. Deem, e lhes será dado. O Senhor começa esse ensino ensinando que é totalmente condenável o espírito julgador. Logo adiante, ele vai mostrar a incoerência dessas pessoas que se acham capazes de julgar outras através de 5 parábolas, que, se Deus permitir, veremos na próxima exposição. Ora, existe o justo juízo. O juízo, por exemplo, entre pais e filhos. Os pais que são mais experientes e que são chamados por Deus para instruir os seus filhos, para julgar as suas atitudes e as suas decisões e dizer aos filhos: isso está errado. É o justo juízo. Existe o juízo do professor para com o aluno, existe o juízo justo do juiz para com os réus, e esse tipo de juízo, para logo esclarecer na sua mente, não é o juízo que está em questão. Eles devem existir. O Senhor está condenando o espírito julgador. O que o Senhor está ensinando é que julgamentos devem sim ser estabelecidos, mas dentro do propósito para o qual eles foram criados. E ora, pastor, para que foram criados os justos julgamentos? Para estabelecer justiça. Os julgamentos, eles nunca devem existir para estabelecer comparações entre pessoas superiores e pessoas inferiores, como geralmente os julgamentos eles são feitos. Julgamentos que são estabelecidos sem amor, julgamentos que são estabelecidos na ânsia de criticar, de prejudicar as pessoas, eles são condenados pelo justo juiz e rei. Ele já havia dito: amem os seus inimigos, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês também é misericordioso. Não sejam implacáveis no juízo de vocês. Ele diz: não condenem, não se apressem em levar este julgamento precipitado e implacável adiante, ao ponto de declarar alguém judicialmente culpado, condenado. Não julguem, não condenem. Jesus está nos ensinando pelo Evangelho: não estabeleça um julgamento e chegue à conclusão de dizer: esta pessoa, no meu julgamento, é isento de qualquer possibilidade de recurso. Estão esgotadas todas as instâncias de defesa, eu a condeno. Será que eu e você temos condições de estabelecer um juízo tão rigoroso sobre alguém e dizer: essa pessoa está condenada, não há mais saída, não há mais recuperação, não há mais nenhuma instância a ser procurada? Não julguem, diz o Senhor. Não condenem, diz o Senhor. Mas há aqueles que insistem em julgar e em condenar. Então o Senhor diz: vocês também serão julgados, vocês também serão condenados. E a ideia da construção desse texto não é: não julguem e não condenem os homens, porque vocês serão julgados e condenados pelos homens. Não, não façam isso, porque vocês serão julgados pelo próprio Deus. Ora, mas por que esse juízo e esta condenação virão sobre aqueles que julgam e sobre aqueles que condenam, se afinal de contas Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia? É simples, a resposta está no próprio Evangelho. Porque quem foi alvo da graça de Deus, quem tem consciência do perdão
não se sente pronto para ser implacável, tem consciência que não tem condições de estabelecer um juízo tão rígido e tão duro ao ponto de esgotar todas as instâncias de recurso. É por isso, aqueles que têm o coração endurecido, pronto para julgar, aqueles que permanecerem nesta condição até o fim de suas carreiras na fé, evidenciarão, como nós veremos no fim dessa exposição, que não entenderam o Evangelho. As suas mentes podem ter sido alcançadas por princípios do Evangelho, mas talvez as suas almas não tenham sido salvas, porque o Senhor diz: não amem os seus inimigos, não julguem, antes amem os seus piores inimigos, como nós vimos na exposição passada. Então eu quero perguntar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, como está o seu coração quando o assunto é julgar os outros? Como está o seu coração quando o assunto é estabelecer um juízo tão terrível que você se acha capaz de condenar pessoas, esgotar todas as instâncias e dizer: não há reconciliação entre eu e esta pessoa? Deixa eu perguntar, como é que está o seu coração? Você, por um acaso, ouvindo o Evangelho, se identifica como um juiz de plantão? Não tem essa expressão, não é? Nós temos aqui pessoas que lidam com a área jurídica, juiz de plantão. Você faz questão de ser juiz de plantão, porque juiz de plantão, já está dizendo, plantão é plantão, né? Você faz questão de ser juiz de plantão? De quando alguém quer substituir você, diz: não, essa cadeira aqui é minha, eu quero ser juiz de plantão em tempo integral. Deixa eu perguntar a você como está o seu coração. Você tem sido apressado ou apressada em julgar e condenar as pessoas? Eu não sei. É uma resposta que você deve dar de maneira honesta a si mesmo, diante de Deus, em culto aqui, estamos diante dele. Se esse é o seu caso, se você faz uma análise honesta, pastor, eu sou crítico mesmo, eu sou crítica mesmo. O Evangelho está denunciando o meu pecado, eu sei que eu preciso melhorar nisso, então deixa eu dizer a você que o Evangelho traz hoje, à noite, para mim e para você, boas notícias. Existe outro caminho, que não o caminho do julgamento, da condenação das pessoas. É o caminho da espiritualidade, da piedade, da graça. O Senhor diz: perdoem, e vocês serão perdoados. Deem, e será dado a vocês. Está claro no Evangelho, não está? Está, pastor, mas por favor me diga: a quem eu devo perdoar? A quem eu devo dar? Ele já falou isso nos versículos passados, 35 e 36. A todos, inclusive os seus próprios inimigos. Todos. Contra estas coisas não há lei. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e será dado. A segunda parte do versículo 38. Boa medida, prensada, a sua versão revista atualizada diz recalcada, não é? Sacudida, transbordante, será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. A figura que o Senhor está usando é muito familiar aos seus ouvintes. A figura de linguagem diz respeito ao comércio nos mercados. As medidas que eram oferecidas no comércio dos mercados, sobretudo com relação aos cereais, aos grãos. Porque as medidas que elas não eram generosas, eram as medidas em que o escopo passava pelo cereal, depois era colocado na bolsa e a pessoa não tinha as oportunidades de ter uma medida mais generosa. As medidas generosas não. Eram aquelas em que o escopo passava pelo saco e depois era sacudido, e depois era prensado, e depois era passado de novo, e sacudido e prensado. O que o Senhor está dizendo é: perdoem, e vocês serão perdoados. Deem graça, misericórdia, amor, perdão, e vocês vão receber. Mas a medida que vocês vão receber é uma medida generosa, é uma medida prensada, é uma medida mexida, é uma medida que transbordará, não será uma medida mesquinha. Deem generosamente, e vocês receberão com maior generosidade ainda. E se por um lado o julgamento que é colocado sobre aqueles que são apressados em julgar e em condenar é estabelecido pelo próprio Deus, o perdão, a bênção,
A dádiva é dada também pelo próprio Deus. Essa medida que é sacudida, que é pensada, que transborda, também é dada generosamente pelo próprio Deus. Será dada a vocês. Essa expressão na língua grega significa será derramada sobre o colo de vocês. A ideia é, será, vocês não terão trabalho. Não tem aquela expressão de mão beijada, é o que o Senhor está dizendo. Sejam generosos em perdoar. Sejam generosos em dar o bem a quem faz o mal a vocês. E então vocês receberão no colo de vocês uma medida muito superior àquela que você deu. Só que se você observar o versículo 38, você vai observar que a palavra medida aparece 3 vezes. Nas 2 primeiras vezes, é uma palavra que significa instrumento usado para medir. Veja, boa medida. Mais na frente, ele vai, porque com a medida que vocês tiverem julgado, ou seja, é um instrumento usado para medir. Também pode significar um padrão de julgamento. Mas a última palavra, com que tiveram medido, é uma palavra diferente. O versículo 38 diz assim: se receberão boa medida, um instrumento, um padrão de julgamento que vocês vão receber quando vocês derem, quando vocês perdoarem, vai ser bom, um instrumento. Vai ser uma medida prensada, sacudida, transbordante, que será dada a vocês, colocada no colo de vocês. Porque com a medida, com o instrumento que vocês julgarem, é a mesma palavra. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês, a última palavra, serão medidos também. Aqui a palavra, ela tem um significado diferente. Vocês receberão uma medida de volta. Aqui não é mais instrumento de medir, nem padrão de julgamento. O padrão de julgamento está na sua atitude de perdoar ou não perdoar. Esse é o padrão. A responsabilidade está na sua mão. Qual é o padrão de julgamento que você usa para com as pessoas? É como se Deus dissesse: use o seu padrão. E depois eu vou retribuir para você com o mesmo padrão que você usa. Então, a última palavra significa medir de volta ou retribuir. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: o mesmo critério que vocês usarem, exatamente o mesmo critério, ele será usado para com vocês. Se vocês forem piedosos, vocês receberão piedade. Se vocês forem impiedosos, se vocês se apressarem para condenar os outros, isso se voltará contra você. Um ministro do Evangelho, como seu pastor, urgentemente ele pergunta: como está o seu coração? Que eu absolutamente não conheço. Qual é o instrumento que você tem usado para medir as pessoas? Para estabelecer a forma como você olha para as pessoas? Amada igreja do Senhor, atenção ao que o Evangelho está dizendo. Atenção ao que o Senhor Jesus já ensinou. Ele já deu o caminho das pedras para nós, no versículo 31. Atenção, com a medida que vocês medirem, o instrumento que vocês usarem será usado para com vocês. Portanto, versículo 31, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. É simples assim. Como é que você quer que o Senhor Deus trate você? Trate também as pessoas. Qual é o nível de perdão que você quer receber de Deus diante das suas fraquezas? Estabeleça esse mesmo padrão para com as fraquezas das pessoas que lidam com você. Isso inclui também o pastor. Coisa boa. Como anda a sua vida nessa questão, meu querido irmão e minha querida irmã? Como estão os seus relacionamentos em casa? Como é que você interage com o seu cônjuge, com o seu esposo, com a sua esposa? Hein, filhos? Como é que estão os seus relacionamentos com os seus pais? Você só olha para os seus pais para criticar? Tudo que eles fazem é errado para vocês? Como é que estão os seus relacionamentos na igreja? Tudo que os irmãos fazem, a liderança faz, está tudo errado? Você não acha que tem alguma coisa errada com a sua maneira de enxergar? Por que você não se envolve com os dons e talentos que você tem? Porque você acha que não vale a pena? Você acha que o seu julgamento não está equivocado? Deixa eu perguntar a você de maneira prática. Você tem
se alegrado diariamente, todos os dias você acorda, com problemas, eu sei, mas você tem acordado e se alegrado diariamente, com o coração cheio de gratidão, por experimentar, por não ser uma coisa que você escuta na igreja, por experimentar a graça de Deus sobre a sua vida, você acorda dizendo: meu Deus, olha, eu tenho tanto problema para resolver hoje, mas eu estou feliz porque a tua graça me basta. Eu estou feliz pelo fato de ser crente. Isso me dá ânimo para começar esse meu dia. É assim que você começa o seu dia? Como é que tem sido os seus dias? Ou você está com a vida, quando o assunto são as coisas espirituais, um pouco sem graça? Ou você não tem conseguido mais experimentar, sentir na boca, no paladar, o saboroso gosto da graça? Não tem mais se alegrado com a alegria da salvação, como diz o Salmo 51, versículo 12. Davi experimentou isso. Não pense que eu e você estamos isentos de experimentar isso, não. Nós estamos passíveis de experimentar isso. Deixa eu perguntar a você: como é que está a porção diária da sua vida devocional? Você ora? Você lê a palavra? Se esforça para isso? Tem o mínimo deleite nos seus momentos de oração a Deus? Nos seus momentos de ouvir a sua voz, quando você se depara com uma porção da palavra? Como é que está a sua vida de comunhão com a igreja, com os seus irmãos? Porque nossa igreja é composta de muitos irmãos do Senhor e muitos familiares, né? Como é que está a sua relação com os seus irmãos? Essa vida devocional, oração, leitura, comunhão, ela é generosa caindo no seu colo? Você tem recebido porções generosas da parte de Deus? Não? Não sei, não pergunto. Não? Saiba que isso pode estar ligado a várias questões à luz das Escrituras. Várias questões. Pastor, eu não sinto mais vontade de orar, eu não sinto mais vontade de ler a palavra. Quando faço isso, não sinto mais vontade de estar na igreja. Quando estou na igreja, não. Isso pode estar ligado a vários diagnósticos bíblicos. Um deles está aqui. A sua frieza espiritual, se eventualmente ela está acontecendo, ela pode estar ligada diretamente à sua principal atividade, de ser juiz dos outros, de julgar os outros. Se esse é o seu caso, o Evangelho chama você ao arrependimento, dizendo: o Senhor Jesus dizendo, não julgue, não condene. Nesse mesmo contexto do Sermão da Montanha, o nosso Salvador adverte mais profundamente sobre os perigos de acharmos que temos condições de ser juízes. Ele diz: cuidado com o julgamento, porque ele tem uma prima próxima, chamada ira. Deixa eu mostrar a você como ser juiz dos outros pode acabar com a sua vida espiritual. Mateus capítulo 5, versículos 21 a 24, o Senhor diz assim, ainda no Sermão da Montanha: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Portanto, o versículo 23 diz: se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, desde que antes de voltar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, então volte e faça a sua oferta. Deixe-me advertir todo mundo, a esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Aí ele finaliza o versículo 7 dizendo assim: agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Muitos cristãos, muitos casais, muitas igrejas têm sofrido em sua vida devocional, porque a medida que têm recebido de Deus é exatamente a mesma medida que dão. Julgam, e do seu juízo só há injustiça. Não sobra nada que seja proveitoso para o reino de Deus. Eu espero sinceramente que esse não seja o seu caso, mas preciso dizer que muitos só fazem reclamar da vida.
Esse tipo de julgamento, de juízo, não é estabelecido só contra uma pessoa, mas é contra a própria providência. Reclamam da vida, estão profundamente insatisfeitos com o que têm, porque julgam que o que têm não é suficiente ou é injusto. Cristãos que estão mal na fé, porque criticam, porque julgam, porque condenam os outros. Se esse é o seu caso, Deus tem misericórdia de você. Mas se esse não é o teu caso, que o Senhor te concede assim, e que você ouça a palavra do Evangelho, trema e diga: Senhor, livre-me deste pecado, livre-me de secar por dentro espiritualmente, por me achar melhor do que os outros, por me tornar juiz da humanidade, livra-me disso. Pastor, mas esse é o meu caso. Se é, deixe-me dizer a você que o Evangelho está apresentando de maneira simples o que eu e você precisamos. É ouvir a Jesus, é ouvir o nosso Mestre, é ouvir o nosso Salvador, o nosso Senhor e o nosso Rei. Não julgue indevidamente, é simples, é só isso. Não condene, é isso. Que se eu e você tivermos que estabelecer um julgamento, que seja um julgamento justo, que não seja um julgamento para a morte, mas que seja um julgamento para a vida. Que o meu julgamento, que o meu juízo, que o seu juízo, ele seja gracioso, ele seja misericordioso, ele seja amoroso, como é o de Deus para com o seu povo, ou seja, como é o julgamento de Deus para com você, para comigo. Neste sentido, então, que nós sejamos instrumentos graciosos de justiça na mão de Deus, mas não só isso, que nós aceitemos a justiça de Deus sobre a nossa própria vida. Quando entendemos que o julgamento justo, ele é saudável, ele foi estabelecido por Deus para a justiça, nós não só queremos estabelecer juízo, mas nós queremos estar debaixo de um juízo justo, amoroso, gracioso, misericordioso, que promove em nós vida. Quando você precisar ser corrigida, receba o justo juízo de Deus, pois será para o seu bem. Não rejeite. Ainda o apóstolo Pedro, no capítulo 4 da sua primeira epístola, versículo 17, ele diz: porque chegou o tempo de começar o juízo justo, o juízo pela casa de Deus. Não rejeite, viu? Porque ele conclui: e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Na verdade, quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que verdadeiros cristãos se sentem protegidos e seguros por saberem que há quem os julgue com justiça e com amor. Eles não rejeitam, eles se sentem seguros, protegidos por ter alguém que os julgue, que diga: você está errado, você está errado. Legitimamente, eu preciso dizer, para o seu bem, para o seu arrependimento, para o seu crescimento espiritual. Cristãos se sentem protegidos, gratos por ter quem julgue de maneira legítima, justa e amorosa. No contrário, se o cristão não ama, não se sente protegido, não se coloca debaixo de um justo julgamento, eles não estão abertos a ouvir a Deus, através da sua palavra, muito menos estão abertos a ouvir o pastor. Essa frasezinha que todo mundo diz: quem é você para me julgar? Tem ecoado, infelizmente, dentro de muitas igrejas. Que dirá estarem abertos a ouvirem os irmãos? Não é incomum ouvir alguém dizer: pastor, talvez ouçam o senhor, mas a mim, mesmo na condição de à frente desse departamento, não me ouvem. Cristãos autênticos e genuínos não fogem da justa repreensão para o seu bem e para o seu crescimento. E além de eu e você sermos julgados de maneira justa e para o nosso bem, o Evangelho nos ensina a julgar em si. Não é que nós não somos passíveis de sermos instrumentos de justiça, não. Sim, nós somos chamados por Deus para julgar, mas para julgar com dois propósitos: para julgar pelo bem das pessoas e, acima de tudo, para julgar
para a glória de Deus. E quando nós aprendemos isso e colocamos isso em prática, então nós não somos juízes implacáveis sobre as pessoas. Voltamos no mesmo ponto. Nós perdoamos. E para encerrar a mensagem, digo: nós perdoamos e somos perdoados. Nós perdoamos e então podemos orar exatamente como o Senhor nos ensina a orar aqui no Sermão da Planície. Pai, eu tenho uma coisa muito séria para te pedir. Perdoe os meus pecados, porque eu sou pecador. Mas perdoe, como o Senhor me ensinou a orar, assim como eu também tenho perdoado aqueles que pecam no caminho. Você tem condição de orar dessa forma? Alguns não. Alguns, mesmo o Evangelho sendo tão claro, infelizmente não. Para estes, que o Evangelho ainda não conseguiu amolecer o coração, que ainda rejeitam, que querem permanecer na cadeira de juiz, o Senhor Jesus, lá no capítulo 5 de Mateus, só que agora nos versículos do livro 21 ao 24, no versículo 25 e 26, ele diz: para aqueles que estão com o coração endurecido, Mateus 5, 25 e 26, entre em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você não seja jogado na prisão. Olha no versículo 26, para aqueles que não sabem perdoar, para aqueles que são juízes implacáveis. Em verdade, diz o Senhor Jesus, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Eu quero concluir essa mensagem, primeiramente me dirigindo a você que nos visita e que eventualmente ainda não é um cristão. Talvez você diga: pastor, é o seguinte, eu não mexo com ninguém, isso aí eu estou tranquilo. Porque eu não mexo com ninguém, eu não julgo ninguém, eu não condeno ninguém, mas também eu não quero que ninguém mexa comigo. Eu não acuso ninguém e não quero que ninguém venha me acusar do que eu faço da minha vida. Que ninguém venha me julgar. Nem você, pastor. Eu quero dizer a você que se você pensa assim, você já está estabelecendo um juízo injusto. Já está julgando. E o seu juízo é injusto não porque eu acho, é porque você está estabelecendo um juízo acima do juízo de Deus. Estabelece um juízo completamente diferente disso. Deixa eu dizer a você que não existe politicamente correto. Ninguém mexe com ninguém. Não existe isso. Todos nós estamos debaixo de julgamento. Porque o que é certo, é certo. E o que é errado, é errado. E ninguém está dizendo, nem você. Eu preciso, pelo compromisso que eu tenho com o Evangelho, chamar sua atenção em relação a isso. Mas talvez você diga outra coisa: pastor, não é esse o meu caso, não. Eu prefiro admitir, pastor, que eu não sou como certos cristãos. Eu, para ser crente, feito alguns crentes que eu conheço, eu prefiro não ser. É por isso que eu não estou pronto ainda. Deixa eu dizer que novamente você está estabelecendo um juízo que se voltará contra você, na mesma medida, porque você está achando que você é superior a alguns homens que, por sinal, têm sobre si o nome de crente. Não estou aqui julgando se de fato são ou se não são. Então, de um jeito ou de outro, você vai ser julgado pelo seu julgamento injusto diante de Deus. E eu quero dizer a você que só tem uma solução: reconhecer que os seus juízos, os seus julgamentos, eles são injustos. Sabe por quê? Porque assim como eu, você não é capaz de julgar mortalmente alguém. Não é. Portanto, receba a Cristo, ouça o seu Evangelho, ouça o seu ensino e receba Jesus Cristo, porque Ele sim é o justo juiz. Se você se humilhar e pedir a Ele para que Ele te receba, então Ele vai te ensinar o que Ele está me ensinando e está ensinando a sua igreja aqui hoje, o que é justiça de verdade. E Ele vai fazer de você um instrumento de justiça, mas um instrumento de justiça amorosa e de justiça misericordiosa. Por fim, eu quero dirigir a você, igreja, meus queridos irmãos no Senhor. Deixe-me exortar você para que você acabe com a falsa ideia que é sedutora ao meu
e ao seu coração de que você está acima da média, de que você é melhor do que os outros, de que você julga porque você vê o que é errado. É simples, pastor. Eu vejo, eu sou cega, eu não sou cego. Deixe-me dizer a você que abandone a falsa ideia de ser luz do seu coração, mesmo que você não admita isso publicamente, de que você não está passível a ser julgado, que você é tão bom, tão boa, que na verdade quem erra são as pessoas, você não é. Deixa eu dizer a você que você não é melhor do que os seus irmãos. Deixa eu dizer a você que você não é melhor do que os descrentes, que você por vezes quer julgar de maneira implacável, quer condenar, quando o próprio Deus não estabeleceu ainda o seu juízo final, mas você quer condenar. Deixa eu dizer a você que a única diferença entre você e os descrentes é a graça de Deus que te salvou, que te mantém salvo só. Essa é a diferença entre o ímpio e você. Então deixe de lado, meu querido e minha querida, a história de que eu estou na igreja e eu sou melhor do que os outros. E por ser melhor do que os outros, eu faço o que o mundo faz. Eu não mexo com ninguém. Eu sou tão superior que eu não me envolvo. Eu não me relaciono. Eu não mexo com ninguém, mas também eu não quero que ninguém mexa comigo, viu, pastor? Nem venha me visitar, nem me chame no gabinete. Se eu me ver mexendo com alguém na igreja, quantas vezes eu procurei para me dar trabalho? Eu não mexo na igreja, então me deixe quieto. Cabe com essa história. Isso não é o Evangelho. Você não está acima da lei. Mesmo que você fosse um juiz de profissão, de ofício, você não está acima da lei. A lei de Deus está acima de você e de todos nós. Portanto, pare de ser impetuoso, pare de ser apressado, pare de dizer que ali não tem jeito, pare de condenar no seu coração. Mas eu não falo nada para ninguém, mas você condena no seu coração, e é isso que o Senhor Jesus está preocupado, sobretudo com aqueles fariseus que estão ouvindo. Muito cuidado, cristãos, muito cuidado. Com a medida que vocês medirem, o instrumento, o padrão de juízo será exatamente o mesmo padrão que virá sobre você. Mas, antes de qualquer coisa, antes de caminhar por esse caminho perigoso, ouça o seu Senhor. Perdoe. Deixa o povo te chamar de besta. Ame o seu inimigo. Deixe pisar no seu pé e peça desculpas. Não sei quem foi que deu um exemplo recente. Estou assim, estou na escolha do momento que foi isso. Deixe pisar no seu pé e você chega e diga: olha, me desculpe por te colocar no pé debaixo do seu. Faça isso. De coração. Não é por dentro dizendo: eu sou melhor do que tu, miserável. Eu sou espiritual. Tu merecia uma boa verdade, eu vejo como eu sou crente. Me perdoe, porque eu botei o pé debaixo do seu. Me deves. Não, perdoe de coração. Lembre, fácil, não sei. Pastor, não é fácil, eu sei que não é. Mas, estamos na teoria. Lembre da graça. Lembre do quanto você foi perdoado, do quanto você foi perdoado. Dê misericórdia, e vocês receberão ainda mais misericórdia. A medida será generosa colocada sobre você, sobre mim, sobre a nossa igreja. E assim, eu e você conseguiremos expressar de maneira natural aquilo que o verdadeiro Evangelho faz de mim e de você. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, pelo amor que vocês tiverem uns para com os outros. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Tem misericórdia de nós, porque somos apressados em julgar e em condenar. Mas como é bom para nós, como filhos, estarmos diante do Senhor, sentados junto às orlas santas das tuas vestes, recebendo instrução de ti mesmo como nosso Pai. Não, nós não somos filhos rebeldes e nós ouvimos muito bem aquilo que o Senhor nos disse. Agora,
suplicamos a Ti que derrame mais do Teu Espírito sobre nós, de modo que Ele, Teu Espírito, aplique esta palavra, a Tua palavra, aos nossos corações e sejamos compassivos, sejamos benignos, assim como o Senhor é para conosco, e que o Senhor derrame em nosso meio reconciliação, pedidos de perdão, confissão de pecado, leveza da alma, e dessa forma as nossas vidas devocionais, sobretudo aqueles que têm inventado dificuldades por conta disso, que sejam restauradas, a leveza, a alegria da salvação, a beleza da graça diária, de olharmos para a cara feia uns dos outros e olharmos com amor, olharmos, ó Deus, com compaixão, com desejo sincero de sermos bênção na vida uns dos outros e também daqueles que o Senhor, nosso Deus, há de trazer, daqueles que têm recebido tanta rejeição lá fora, que haja um juízo justo em nosso meio e que esse juízo seja amoroso, seja para a vida, que cada um de nós sejamos instrumentos nas Tuas mãos. Assim nós choramos, agradecidos, em nome de Jesus.